Olá, eu sou a Aline Monique e vim trazer uma palavra de Deus para você. É uma palavra que Deus falou muito comigo a respeito da vida de José. José foi um homem de conduta ilibada, ele foi da posição de escravo a governador no Egito e ele passou por processos na vida dele que fizeram com que ele realmente cumprisse a chamada dele. Porém, durante esse caminho, durante esse percurso, ele cometeu uma falha e é sobre isso que eu quero falar com você. Se você pegar a palavra de Deus em Gênesis 39 e você pode ler comigo aí na sua casa, diz assim no verso número 11: Um dia ele, José, entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Esses versículos falam a respeito de José trabalhando na casa de Potifar, um homem muito poderoso lá no Egito, muito próximo ao faraó. E Potifar comprou José quando ele estava sendo vendido como escravo, colocou ele para trabalhar na sua casa, trabalhar com todas as suas coisas e tudo que José colocava a sua mão prosperava. Então Potifar notou que José tinha Deus, que Deus sempre estava em tudo que José fazia. Então ele confiou os bens, confiou as suas produções, todas as tarefas de casa. Porém, a esposa de Potifar começou a admirar José, porque José era um homem muito bonito. E então ela começou a se insinuar para José e começou a seduzi-lo, tentar seduzi-lo. E José, sempre com a conduta ilibada, ele não cedeu à tentação. Porém, nesse dia, nesse exato momento em que esse versículo aqui cita, José ele entrou na casa para fazer suas tarefas, notou que não havia ninguém lá e ele não saiu da casa. Ele permaneceu muito perto do perigo. Aí entra um ponto que um cristão não pode titubear, ele tem que ter posicionamento, não pode ficar perto demais da tentação. José já sabia, há muito tempo a esposa de Potifar estava assediando ele e ele não podia ficar naquele lugar sozinho com ela. É aí a chave dessa questão, a falha de José. José permitiu que a esposa de Potifar tocasse no manto dele, segurasse o manto dele e ainda ele esqueceu o manto lá e o manto ficou na mão dela. Quando a gente comete esse tipo de falha, a gente não tem o posicionamento adequado, não identifica, não tem discernimento da situação, muitas vezes nós nos colocamos não em situação de pecado, mas em situação de deixar o nosso manto para trás. E essa palavra que eu quero trazer para você é: não deixe o seu manto para trás, não solte o seu manto. José soltou o manto dele e esse manto na mão da pessoa errada embasou inúmeras mentiras a respeito de José. Ele foi parar na prisão porque o manto dava legalidade para todas as acusações que a mulher de Potifar falsamente estava fazendo contra José. E aí o que acontece? Trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, como a gente faz para deixar o manto para trás? Quando a gente negligencia uma missão, quando a gente realmente não faz aquilo que fomos chamados para fazer. Vou dar um exemplo claro. No trabalho, você muitas vezes está ali trocando um sorrisinho, tem alguém ali no trabalho que assedia, joga charme, canta você, e ao invés de você manter um posicionamento, você começa a dar corda, dá um sorrisinho hoje, um sorrisinho amanhã e começa a deixar o seu manto, a soltar o seu manto. E manto na palavra de Deus tem um significado ímpar, muito especial. Quando a gente fala de manto, a gente fala de autoridade. Quando a gente fala de manto, a gente fala de identidade, de sacerdócio, de cobertura. Então, muitas vezes, quando a gente deixa de fazer qualquer uma dessas missões que foi confiada pelo Senhor para nós, a gente está deixando o nosso manto de lado. Quando um pai, o sacerdote da casa, ele deixa de orar pelos seus filhos, pela sua esposa, deixa de fazer ali a admoestação da palavra, não ensina a palavra, não vive a palavra na frente dos filhos, isso ele está deixando o manto dele de lado. E eu tenho visto muitos homens que têm vivido uma vida frustrada porque não conseguem retomar a autoridade dentro dos seus lares porque um dia deixaram o seu manto para trás.
Muitas mulheres também, com esse mesmo sentimento de frustração, de decepção, tem deixado o seu manto para trás porque é envolvida em entretenimento, fica muitas horas do dia na internet, WhatsApp, Facebook, deixa seus afazeres de casa de lado, deixa a educação dos filhos de lado, e aí quando vê o dia acabou e ela não conseguiu dar um abraço em seus filhos, não conseguiu dar a atenção devida, e a rebeldia começa a entrar no seu lar. Por quê? Porque ela deixou o manto dela de lado. No casamento, no ato conjugal, também, se não há amor, não há respeito, você está deixando o seu manto de lado e dando embalo para o diabo trazer inúmeras mentiras para dentro do seu casamento. Não abram essa brecha, não dê espaço para que o inimigo das nossas almas, ele toque no seu manto, naquilo que você foi chamado para fazer. Ele retire o seu manto, aquilo que você realmente tem como identidade, a sua missão. E ali, ainda por cima, ele fica embasando, trazendo um monte de calúnias a seu respeito para tentar te destruir. Essa é a missão dele, e a sua é guardar o seu manto. Para você ter ideia da importância do manto, em Apocalipse está escrito: no manto de Jesus e na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, manto não é brincadeira, unção, cobertura, não são brincadeira, não negligencie a sua missão. José precisou ir sim para a prisão depois que tudo isso aconteceu. E ele não precisava ter ido para a prisão, ele já estava sendo reconhecido por Potifar, o nome de José já estava sendo ouvido por Faraó, porque tudo que ele tocava realmente prosperava. E essa falha atrasou um pouco o processo de Deus na vida de José, assim como o povo hebreu, ao reclamar durante 40 anos no Egito, atrasou o processo de chegar à terra prometida. José também não precisava ter ido para a prisão. Porém, José teve o seu manto reintegrado. Deus veio com a justiça sobre a vida de José. E eu profetizo sobre a sua vida que se você tomar posse do seu manto novamente, começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer novamente, não negligenciar mais a sua missão, você também vai sair dessa prisão de depressão, dessa prisão de tristeza, de sentimento de desistência, e vai ser trazido para a plenitude de Deus. Por isso, nesse momento, tome a atitude, faça uma oração comigo e tome de volta o manto que o Senhor colocou sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, venha sobre os meus irmãos que estão assistindo essa palavra, retome o manto de autoridade, de intimidade contigo, de santidade e de unção, para que eles vivam os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Vou te falar mais uma coisa, quando José saiu da prisão, ele foi levantado por Deus como governador no Egito. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você tomar essa atitude, a partir do momento que você fez essa oração comigo, o Senhor vai devolver o governo das suas emoções, o governo da sua casa, vai começar a colocar você como cabeça, tirar você da cauda, colocar você em posição de exaltação, porque todas as coisas são feitas para a honra e glória do Senhor. Seus filhos serão uma bênção, seu casamento será uma bênção, profissionalmente você será uma bênção, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Se inscreva no meu canal para que vocês possam acompanhar as próximas publicações. E eu deixo aqui o meu tchau. Deus abençoe vocês. Fica na paz.